Eu queria descobrir se ainda era capaz de fotografar como eu fazia antes. Para contextualizar, ultimamente não tenho gostado muito de nada que eu fotografo, porque todas as fotos têm parecido muito simples e sem nada muito especial. E aí eu parei pra olhar as fotos que eu tirava antes, as fotos que eu realmente gostava, e que eu sentia que capturavam bem a minha essência como fotógrafa. E eu tirei de lá algumas coisas que eu percebi que eu não estava mais fazendo tanto. Eu percebi que muitas das minhas fotos favoritas foram tiradas em dias meio que perfeitos, em que o céu tava bonito, o mar tava bonito. Só que são condições que eu não tenho como ficar replicando e que eu não tenho como prever com 100% de fidelidade. Então, é normal que quanto mais eu fotografe, mais eu tire também fotos que não são tão boas quanto algumas que eu considero as melhores. Para além disso, sendo realista, eu também percebi que é muito mais fácil ficar deslumbrada antes, porque eu tava descobrindo um novo estilo de fotografia, e aos poucos as coisas vão perdendo aquele caráter de novidade, e se torna mais fácil também ser mais crítica. Então, eu decidi aproveitar uma quinta-feira de tarde que eu tinha livre para ir fotografar em Santo Antônio de Lisboa e no Sambaqui. Meu objetivo não era sair fotografando qualquer coisa, até porque eu já fotografei em Santo Antônio, ano passado inclusive, e eu tenho vídeo sobre isso. Eu acho que um pouco da minha crise na fotografia também tem se dado pelo fato de que, às vezes, eu tiro fotos mesmo daquilo que eu acho que não vale tanto a pena, só porque, eu já tô lá, já tô com a câmera. Então eu decidi mais observar e experimentar um pouco mais com os vídeos também. Apesar de não ter fotografado com a câmera, eu tirei algumas fotos com a Cybershot, e assim, ela tá com problema no obturador, e aí as fotos saem ou estouradas ou muito escuras. Ela também tá com algum problema na bateria, talvez já tenha dado o tempo dela. O que é muito difícil pra mim, porque ela realmente se tornou minha companheira diária pra registrar as coisas do cotidiano, mas como toda tecnologia, ela tem seu tempo de vida útil, e ela me serviu bem nesses últimos anos. Eu fiquei mais ou menos 1 hora andando por Santo Antônio e depois eu peguei o ônibus que vai pro Sambaqui. E a minha ideia lá era principalmente fotografar o pôr do sol. E aí o sol já tava quase indo e eu não tinha tirado nenhuma foto com a minha câmera. E eu fiquei um pouco preocupada de que eu estivesse sendo seletiva demais. Até que eu finalmente encontrei algo que capturou minha atenção pra uma fotografia. E aí eu entendi que o que compõe uma boa foto não é só um cenário bonito, mas é um cenário com elementos interessantes e dispostos de uma forma interessante. Então aqui a gente tem o fundo, tem o mar, tem as folhas em cima que emolduram a foto, tem o barco embaixo que contextualiza o lugar. E ali pra mim eu consegui rever aquela essência da minha fotografia que eu sentia que tinha perdido. E aí antes do sol baixar completamente eu também tirei essa foto, que eu gostei muito porque eu senti que o filtro realmente fez toda a diferença em capturar a luz dessa forma mais difusa e não tão dura. E pra mim é esse aspecto que traz essa magia, essa suavidade que eu gosto tanto de trabalhar na fotografia. Depois disso, o sol se escondeu atrás de uma nuvem e eu fiquei só observando e caminhando pelo lugar. Quando eu vi algumas nuvens rosa no horizonte, eu confesso que eu fiquei um pouco insegura de que talvez eu não tivesse ido pro lugar certo, não tivesse ido fotografar a coisa certa. Acho que isso é um pouco algo que me assombra, de que sempre pode existir um lugar mais bonito, sempre pode existir um pôr do sol mais bonito, um cenário melhor. Só que eu sou simplesmente incapaz de adivinhar. Então nesse dia eu fui pro lugar que fez mais sentido pra mim naquele momento. E eu já fiquei muito feliz só de saber que eu sou capaz de retomar um pouco do que eu considero a minha essência como fotógrafa. E também pelo momento, porque eu me importo com o resultado das fotos. Mas no final eu faço isso porque eu realmente gosto de sair, explorar lugares e poder registrar e compartilhar a forma como eu vejo o mundo. E um pouco do meu processo como fotógrafa, como artista, que às vezes é caótico, mas também é o que me faz ser eu.